Uma mãe, por exemplo, quando ela engravida, vamos supor que ela engravidou de uma criança do sexo masculino. Então, o nível de testosterona que está dentro dela, que vem do DNA, e também quando a criança nasce, a forma que ela foi criada, isso aí conta para o nível de testosterona. Então, se essa criança foi criada de uma forma com muita energia, com muita testosterona, ela vai precisar de um nível maior de testosterona para se sentir bem. E se essa criança for do sexo feminino e foi criada ali também de uma forma com uma energia masculina maior, com um hormônio masculino maior, ela vai fazer o que? Ela vai precisar de um nível de estrogênio, que é o nível que é o hormônio feminino, uma quantidade menor para ela se sentir bem, para ela não se sentir tão cansada, para ela não se sentir ali tão estressada, esgotada. Porque o que está acontecendo hoje em dia é isso, é um esgotamento. As mulheres estão esgotadas por conta do primeiro turno, que é o trabalho fora de casa. O segundo turno, que é o trabalho dentro de casa, educação dos filhos. E ainda o terceiro turno, que é a família no modo geral. Isso está causando um estresse muito grande, muito grande. As mulheres hoje em dia, elas preferem até quase empatar o salário delas, por exemplo, que elas ganham fora, com o que elas pagam para alguém ajudar elas em casa, a elas ter que colocar a mão ali na massa e ter que trabalhar dentro de casa. Só que é o seguinte, mesmo a gente tendo ali alguém que faça as coisas dentro de casa, a gente ainda continua fazendo muitas coisas. Então, o turno continua do mesmo jeito, porque o turno lá fora, o segundo turno, que é o em casa, e o terceiro turno, que é o da família, como um todo. E é tão interessante, por quê? Porque homens e mulheres, quando eles se unem em matrimônio e têm ali filhos, por que eles trabalham? Eles trabalham para fazer o quê? Para dar uma boa escola para os filhos, eles trabalham para dar uma boa educação, para viajar, para passear, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para ter um bom alimento dentro de casa. Eles trabalham muito para ter muito conforto. Só que o que eles não entendem é que se eles não souberem equilibrar as energias, como que eles vão viver harmoniosamente? Não tem como, porque as energias, elas demandam esse equilíbrio. E é esse equilíbrio de testosterona com estrogênio é que vai trazer a harmonia entre o casal. Um homem que está desequilibrado na sua energia, no seu hormônio, na sua testosterona, o que tende a acontecer com ele? Perda de libido, ele fica dependente, carente, estressado, nervoso. Por que acontece de muitas vezes o homem aposentar, ele fala, agora eu vou fazer um monte de coisa, e ele fica deprimido. Às vezes fala, nossa, acabou de aposentar, faleceu. Por quê? Porque ele deixou a energia do fazer, do planejar, do focar no trabalho, na profissão dele, que é o que realiza ele, que é o externo que realiza ele, para fazer coisas ali dentro de casa, um serviço ali mais rotineiro, um serviço ali mais tranquilo, mais relaxante, entendeu? E aí ele fica assim, ele adoece muitas vezes, dá depressão, morre. A mulher também da mesma forma. A mulher, ela tem que alimentar o estrogênio dela para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz, para ela se sentir capaz, para ela se sentir descansada. Porque quando ela sai para a batalha fora de casa, se ela não chegar em casa e não souber desligar esse botãozinho aí da energia masculina, da testosterona, e alimentar o estrogênio, que é o do amor, da gentileza, da receptividade, a de voltar aquele olhar ali para dentro dela, o que vai acontecer com ela? Ela também vai ter perda de libido, perda de cabelo, perda de memória, estresse constante. O mundo de hoje, ele desenvolveu novas necessidades. E cada dia mais o mundo vai desenvolvendo novas necessidades. E a gente tem as necessidades que nos estressam externamente e as necessidades que nos estressam internamente.
seria uma necessidade estressante externa? Um trânsito ali congestionado para você ir e voltar do seu trabalho, o próprio trabalho, os próprios desafios ali dentro do trabalho, os colegas de trabalho, a convivência profissional. Tudo isso aí é estresse externo. Então isso aumenta muito o nosso nível de cortisol. Se a gente não tiver com os nossos hormônios equilibrados, o que vai acontecer? Esses estresses externos que a gente não controla, os estresses internos. A gente controla o trânsito? A gente não controla. A gente controla os desafios profissionais? A gente não controla. Mas a gente controla o estresse interno. Porque quando a gente tá com o nosso estresse aqui dentro controlado, a gente consegue olhar para o estresse do lado de fora de uma forma controlada. De uma forma que aquilo não atinja a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa família. Então é isso que está acontecendo muito entre os casais. Estão chegando dentro de casa e os dois estão com as energias masculinas. A polaridade sexual acaba, esfria. Quantos relacionamentos a gente ouve falar que gostam, são parceiros, mas não são mais amantes, ou seja, não tem mais polaridade sexual, estão com seus casamentos frios, mornos, não tem desejo sexual, não tem apetite sexual. Por quê? No homem, estrogênio demais, na mulher, testosterona demais. E isso mexe, querendo ou não, nós somos biologicamente diferentes. Isso mexe com o nosso interior, isso mexe com o nosso interno. Porque a gente está desenvolvendo e desempenhando tarefas que exigem muita testosterona. É controlar, é decidir, é planejar, é fazer, é pensar, é preocupar com conta, é preocupar com despesa, é preocupar com prestação, é preocupar com PVA, é preocupar com PTU, com a escola, a mensalidade. Então a gente está vivendo daqui para cima. A gente está vivendo e toda hora que a gente aciona essas preocupações, a gente está alimentando a nossa testosterona. E quanto mais a gente alimenta a nossa testosterona, mais o nosso estrogênio cai. E onde o nosso estrogênio caindo, o que acontece? Estresse e todos esses problemas que eu já falei para vocês que a gente começa a ter. E aí as mulheres estão fazendo o quê? Estão trabalhando mais, tendo mais independência, estudando mais, porém permanecendo mais solteiras, se divorciando mais, o nível de felicidade está caindo e o nível de estresse está subindo. Só que não tem nada a ver com o trabalhar, o fazer a independência financeira e o estudar. Não é isso. É a gente não saber retornar para as nossas origens. É a gente não saber alimentar o nosso estrogênio, é a gente não saber alimentar o nosso hormônio, que é a nossa energia predominante. Tá tudo certo fazer isso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, muito fazedora. Eu faço um monte de coisas, tenho aí os meus 3 turnos, trabalho fora, tenho filho, levo para a escola, é um monte de coisa. Só que o que eu tô aprendendo, porque isso é um aprendizado constante. Porque como eu tenho ali uma testosterona muito alta, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar constantemente me policiando para alimentar o meu estrogênio. E como eu faço isso? Eu faço isso meditando, eu faço isso apreciando a natureza, eu faço isso criando meus artesanatos que eu adoro. Eu faço isso quando eu preparo uma coisa bem gostosa pra gente sentar, pra gente reunir em família, pra gente estar juntos ali. Eu faço isso quando eu pego a minha cadelinha no colo, eu converso com ela e eu brinco com ela. Tudo isso daí é uma forma que eu encontrei de relaxar. É uma forma que eu encontrei de alimentar e de aumentar o meu estrogênio. Porque a gente trabalha para quê? Para dar um bom futuro para a nossa família como um todo. Mas e se não tiver a família?
E se a pessoa permanecer sozinha? Tá tudo certo, tem mulheres que estão se dando super bem aí, sozinhas e cada dia mais alimentando o seu poder, a sua testosterona. Mas para a maioria das mulheres, elas não querem. Elas querem sim ter a independência financeira delas, elas querem sim ter a independência emocional e elas querem também serem femininas e construírem um amor verdadeiro. Um amor numa pessoa que elas confiam, um amor numa pessoa que elas se sentem seguras. Então a mulher até hoje ela busca sim por segurança. Ai, mas segurança pra quê? Antigamente as mulheres tinham que se sentir seguras, tinha muita guerra, tinha animais, predadores, vivia na selva, vivia ali naquela coisa. Mas isso continua. A gente quer segurança. A gente quer segurança, sabe pra quê? Pra gente deitar no nosso travesseiro e acreditar que aquele homem que tá do nosso lado nos ama, nos respeitam, certo? Eles fazem muitas coisas para nos ver felizes. Isso é uma segurança. É uma segurança que eu quero. E devido a muitos estudos, muitas mulheres também querem. Elas querem se sentir amadas, protegidas, seguras. Elas querem ter alguém ao lado delas que seja fiel, alguém que elas possam contar ali o tempo inteiro, assim como quando elas precisam.